Os bastidores das decisões do STJD revelados. E-mails trocados entre a cúpula do tribunal e a CBF mostram que há interferência da entidade nas decisões da corte. Em pelo menos um caso em que a reportagem teve acesso, o procurador do órgão, Paulo Schmidt, orientou um auditor a punir um clube para atender aos interesses da CBF. O caso é de 2012 e consta documentado no material apreendido pela Polícia Federal e enviado na última semana para a CPI do futebol. O clube prejudicado foi o Atlético Mineiro. A situação, corriqueira. Torcedores haviam organizado um mosaico com o nome da CBF nas cores do Fluminense no dia em que os clubes se enfrentaram no Independência. Além de terem estendido uma faixa com os dizeres: o apito é tricolor carioca. Na época, o procurador se manifestou assim publicamente. Eu quero cercear a liberdade de ninguém, eu não tenho poderes para cercear a liberdade de ninguém, e se alguém for punido, como normalmente os clubes são responsabilizados, é aplicada uma grande multa. Eu tenho dito o seguinte: desde que mudou o Estatuto, essa figura no artigo 13A da proibição das faixas, ações que possam gerar alguma potencialidade de violência, ofensivas, com conteúdos ofensivos, inclusive de natureza racista ou xenófobo, nós somos obrigados a oferecer denúncia. Mas não é uma coisa que a gente venha fazendo direcionada ou sem critério. É cumprindo rigorosamente o que tem na lei. Mas em e-mails para a CBF foi dessa forma. Iremos denunciar com vistas à interdição do estádio do mandante. Uma coisa é certa, não vamos nos intimidar por opinião de parte da imprensa, blogueiros, esculhambadores de plantão. Escreveu Paulo Schmidt para Carlos Eugênio Lopes, diretor jurídico da CBF, e para Marco Polo Del Nero, então presidente da Federação Paulista de Futebol e vice da entidade. Schmidt respondia a e-mail enviado inicialmente pela CBF, com fotos dos torcedores protestando. Mas a orientação do procurador não surtiu efeito. E a primeira Câmara Disciplinar inocentou o clube. Ato que fez Paulo Schmidt se indignar em novos e-mails à CBF. O relator, Dr. Washington Rodrigues, apesar de alertado sobre a repúdia da CBF, entendeu que não foi nada demais. Uma vergonha, a meu ver, disse o procurador na mensagem, anunciando que tentaria reverter a decisão no Pleno, a segunda instância do tribunal. Estamos recorrendo ao Pleno, mas confesso a vocês que cansa, desmoraliza, desgasta ter que levar tudo para o Pleno. Em sessão realizada menos de um mês depois, a absolvição do Atlético foi revista e o clube condenado a pagar R$10 mil de multa. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva é um órgão do sistema jurídico desportivo que deve manter autonomia e independência em relação aos atletas, clubes e à CBF. As decisões devem ser técnicas e impessoais, diz o regimento. Mas nas conversas que você vai ver a seguir, STJD e CBF falam abertamente em punir o auditor que votou de forma contrária ao esperado por ambos. As mensagens continuaram entre os dias 9 e 10 de novembro. Numa delas, o diretor jurídico da entidade pergunta: qual a origem do auditor fazedor de média? O procurador responde: FENAPAF, que é a Federação Nacional dos Atletas, e já estava no tribunal. Sempre vendeu a ideia de ter moral com o Marco Polo, o que já sabemos não é verdade. Marco Polo explica: esse auditor já teve graves problemas no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e foi obrigado a sair. Sua indicação veio do sindicato. Por mim, nunca estaria conosco. Por fim, Paulo Schmidt diz: vamos ver uma forma de anular, porque ele faz mal ao esporte, a meu ver, sentencia. Completando depois sobre o encontro entre ele e o dirigente nos Estados Unidos. Grato novamente pelo convite a Nova York. Devo chegar no dia do jogo e podemos falar sobre alguns temas, inclusive esse. Procuramos o auditor citado nos e-mails.
Procuradoria, ela não está para defender os interesses da CBF, ela está para defender os interesses do desporto. É aterrador isso. Então, na esfera desportiva, eu acho que isso que é extremamente grave pelo menos para a figura do procurador, né? Porque a isenção dele tem que ser total em relação a isso. Ele não pode estar vinculado à CBF, aos clubes ou aos árbitros, que ele oferece as denúncias em relação a isso. Paulo Schmidt negou que tenha atuado para favorecer a CBF. Disse que não há dúvidas de que ele não interfere no tribunal. Nas conversas em poder da CPI, ele desaprova o fato de a comissão não ter punido o jogador Fred, que foi expulso no jogo contra o Atlético por agressão. Para Schmidt, era evidente que o clube, no caso o Atlético Mineiro, havia cometido uma infração ao Estatuto do Torcedor. Schmidt disse que o auditor é defensor dos atletas. Numa mensagem para Marco Polo e Carlos Eugênio Lopes, criticou. O atleta Fred também restou absolvido, mas até aí nenhuma novidade. Dá para contar nos dedos um atleta que tenha sido punido pelo Sr. Washington nesses anos todos do tribunal. Afinal, ele se acha representante dos atletas na corte. Quanto a isso e ao fato de ter sido indicado para o tribunal pelo Sindicato dos Atletas, o auditor respondeu. Não estou ali a mando nem de sindicato de atletas, nem da Federação Nacional de Atletas. Estou ali indicado pelos órgãos, mas sendo o meu livre convencimento. E nunca recebi qualquer ligação, tanto da FENAPAF quanto do Sindicato dos Atletas, falando, dá uma aliviada nesse caso, dá uma aliviada nesse outro aqui. Não. Até porque nessa relação, quando um atleta ele é julgado, no geral, ele está sendo julgado porque ele ou agrediu um adversário, teve uma entrada, então você tem que sopesar os dois lados, do agressor e do agredido. Então eu sempre procurei ver esse lado. Eu continuo julgando os processos do meu jeito, não sendo fazedor de média, mas tentando ser um fazedor de direito. É isso que eu tento fazer lá. A CPI ainda não informou o que vai fazer em relação ao conteúdo obtido nos e-mails.